Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Eu tô esperando vocês lá no YouTube. Vamos orar? Papai do céu, muito obrigada esse dia que o Senhor nos deu uma natureza. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado, Senhor, que o Senhor nos deu uma natureza, em nome de Jesus. Amém. Amém. E agora, Benjamin, o que nós vamos fazer? Vamos louvar? Beijo. Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Olá, amores! A paz do Senhor, tudo bem por aí? Vamos para mais um culto infantil, não é mesmo? E hoje eu estou aqui, ao lado de uma pessoa muito importante. Vocês sabem quem é esse rapaz, esse moço, esse homem chamado por Deus? O nome dele é Martim Lutero. Olha só, e esse ano nós comemoramos 503 anos da Reforma Protestante. Vocês sabem o que é isso? Então, vamos um pouquinho adiante. Reforma significa dar uma nova forma, né? E protestar significa dizer que você não está de acordo com alguma coisa. Quando você protesta, você vai contra alguma coisa ou alguém, aquilo que ela está falando. E essa pessoa aqui, esse homem aí chamado por Deus, Martim Lutero, ele foi escolhido pelo Senhor para fazer uma reforma grande, mas não foi na casa dele, foi no ambiente da igreja. Olha só, a igreja estava tomando uma forma, que ele não estava gostando. As autoridades, as pessoas que estavam lá no comando, os líderes da igreja naquela época estavam fazendo uma coisa, muito feia. Assim como Jacó. Vocês assistiram a história que a tia Elaine contou? Foi sobre Jacó? Não, né? Foi sobre Davi? Não, não foi esse o nome. Qual foi mesmo o nome? Isso mesmo, Zaqueu, ele subiu no alto da árvore, não foi? Mas ele fazia uma coisa feia, ele, roubava um dinheiro que não era dele, né? Ele cobrava o imposto mais caro, cobrava a conta das pessoas mais caras. E os líderes da igreja naquela época estavam fazendo igualzinho Zaqueu. Estavam pegando o dinheiro que as pessoas davam de oferta na igreja e, colocando no bolso. Isso é legal, gente? Nada legal, né? Essa atitude não tá legal. E além do mais, as pessoas não tinham acesso à Bíblia, à palavra de Deus. Não tinham acesso. Então, os líderes falavam da maneira que eles queriam. E Martim Lutero, ele estudou muito. Ele se empenhou bastante em conhecer tudo que está nesse livro. E ele leu um versículo que mudou a história dele. Sabe qual foi? Lá em Romanos, que diz: o justo viverá pela fé. E vocês sabem como é que a gente alcança a fé? Pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando nós ouvimos sobre a palavra de Deus, quando nós conhecemos sobre o nosso Deus, esse que é o único Deus verdadeiro, sabe o que acontece? No nosso coração, no nosso espírito, na nossa alma, nós começamos a acreditar e nada que as pessoas digam ou façam muda aquilo que nós sabemos sobre o nosso Deus, porque Ele fala conosco através da sua palavra, através da Bíblia. Olha só,
e ele estudou bastante, ele se dedicou. E ele começou a pregar a palavra de Deus para as pessoas. E essa reforma mudou totalmente o ambiente da igreja, porque a partir daquele momento as pessoas poderiam ter acesso à verdade, à palavra. Um outro dia aí a tia Valéria falou um pouquinho sobre a Bíblia, que tinha a Bíblia que estava assim, ó, triste porque não estava sendo lida, não estava sendo manuseada, né? Você não estava deixando que ela te conte as histórias mais lindas para poder alimentar o seu coração da verdade de Deus. E assim, antes as pessoas não conheciam e hoje a gente conhece, graças a essa pessoa, graças ao Martim Lutero, que foi um homem muito corajoso e foi aí protagonista, foi a pessoa principal, foi o personagem principal aí durante a história da nossa caminhada, né? Durante a Reforma Protestante. Ele protestou, ele não aceitou o jeito que as coisas estavam, da forma que as coisas estavam acontecendo no ambiente da igreja. Ele não aceitou, ele queria que a verdade fosse dita. Então ele lutou para que a verdade, para que a palavra de Deus pudesse chegar até as pessoas. E com isso ele descobriu algumas coisas muito importantes, que são chamadas as 5 solas. Vocês já ouviram falar nisso? 5 solas. Essas 5 solas são 5 coisas que nos bastam. Somente essas coisas vão nos fazer ter uma vida eterna, alcançar aí a nossa salvação por meio de Jesus. Mas não basta fazer só coisa boa não, viu? Tem que ser obediente sim, mas também a gente precisa ter primeiro de tudo para a gente ter a salvação. Sabe o que a gente precisa? Crer que ela só vem através de Cristo. Crer que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. Ninguém mais pode fazer por nós o que Cristo fez. Ele se entregou, ele deu a sua vida por amor, né? Por amar a mim, a você, a nossa família. Ele se entregou. Então, primeira coisa que a gente precisa guardar aí: somente Cristo tem poder para nos salvar. Depois disso, nós temos vida, não é mesmo? E a nossa vida é um presente de Deus por causa da graça. O amor de Jesus nos alcançou. A graça de Deus está sobre nós. Então, nós podemos ter vida. E a vida é um presente de Deus, não é mesmo? E aí, para a gente ter uma vida legal, viver bem, tem que saber a Bíblia, as Escrituras. E conhecereis a verdade, e a verdade vai nos libertar. Está lá em João 8,32, tá? Nós precisamos conhecer aí a palavra de Deus, a Bíblia, a Escritura, as Sagradas Escrituras, não é mesmo? E quando nós lemos, entendemos, o que vai crescendo uma sementinha no nosso coração? A sementinha da fé, que vem pelo ouvir a palavra de Deus e nos liberta de toda a prisão, né? A gente não fica sendo enganado quando a gente conhece a verdade. E somente a Deus nós devemos dar glória. Olha só, a glória, a honra, o poder, o domínio, todas as coisas são do Senhor. E nós devemos dar a Ele toda a honra e toda a glória que Ele merece. Olha quanta coisa importante nós aprendemos sobre a Reforma Protestante, que já aconteceu há muito tempo, mas nós precisamos ser gratos, não é mesmo? Porque se não fosse por essa pessoa que Deus chamou, como é que nós teríamos acesso à verdade de Deus, à palavra? Como é que nós saberíamos que o nosso recurso, as ofertas que nós estamos depositando, estavam sendo de verdade usadas aí na igreja para a obra de Deus, não é mesmo? E por que hoje nós não somos enganados? Porque nós temos aí nas nossas mãos, ó, a verdade. Nós precisamos guardar ela no nosso coração. E não só no coração, na nossa mente também. Então nós precisamos conhecer
a verdade de Jesus, para que nós possamos ter uma vida longa, não é mesmo? Para que nós possamos aí ser aí, inteligentes. E não vai ser qualquer coisa que as pessoas falarem para nós que vai entrar e nós vamos acreditar. Não, nós precisamos perguntar. Ué, mas por quê? Mas de onde vem isso? Como isso aconteceu? Deus fala o que sobre isso? O que Deus fala sobre isso? Nós precisamos ser questionadores. Precisamos perguntar. Quando nós não entendemos, nós não podemos dizer amém, ok, tá bom, para tudo. Não, não. Nós precisamos pensar. Por que aconteceu isso? Quem está participando disso? E isso com todas as situações da nossa vida, com aquilo que as pessoas falam para nós. Nós precisamos nos perguntar por quê. E além de perguntar por que aquilo aconteceu, como aconteceu, perguntar o que Deus fala sobre isso. O que a Bíblia diz para nós? Qual é a orientação que o Papai do Céu dá para nós em relação a isso? Há brigas, discussões, não é mesmo? Isso não é legal. O que Deus fala sobre isso? O que Deus fala sobre o nosso bem mais precioso, que é a família, sobre a igreja. Nós somos aí o lugar mais especial do Senhor. O Papai do Céu, através do seu Espírito Santo, mora no nosso coração. Então, nós precisamos ser gratos por aqueles que vieram antes de nós. E graças a essas pessoas que Deus levantou, nós podemos ter bênçãos e podemos desfrutar de coisas maravilhosas. E não se esqueça que assim como Deus chamou Martim Lutero e o escolheu, Deus escolheu cada um de vocês para ser alguém muito importante na história do nosso país, da nossa cidade, da nossa nação. Eu tenho a certeza absoluta que cada um de vocês que tem aí o nosso Papai do Céu no coração e entende que todas as coisas são para Ele, por Ele e através dele, tem um propósito lindo. E que Deus vai chamar cada um de vocês, assim como chamou Martim Lutero, para marcar a história dessa geração, para que nós sejamos sal e luz nessa geração. Amém? Então vamos orar e agradecer ao Senhor? Deus, muito obrigada, Pai, por cada homem e mulher, Deus, que passou pela história da nossa vida, Senhor, que foram pessoas importantes, Senhor Deus, para que hoje nós pudéssemos ter a Tua palavra, Senhor, para que hoje, Senhor, nós pudéssemos ter uma vida abençoada, meu Deus. Obrigada, Senhor, por cada pequenino. Eu tenho a certeza, Senhor, que o Senhor escolheu e chamou cada um deles para ser homens e mulheres referência nessa geração. Obrigada, Senhor, pela reforma protestante. Obrigada por esse fato, Deus, por essa oportunidade, Senhor, de entendermos, Deus, que através da Tua palavra, que é a verdade, nós somos libertos. Obrigada, Senhor, por esse culto, que o Senhor possa nos abençoar e derramar bênçãos sobre nós, e que nós possamos a cada dia crescer em conhecimento e graça diante de Ti. Obrigada por mais essa semana, Deus. É o que nós Te oramos e nós Te pedimos. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Limpa, Senhor, o nosso coração, para que estejamos sempre, Senhor, apresentáveis diante de Ti. Em nome de Jesus, amém. Um beijo no coração de vocês. Que Deus os abençoe e até a próxima semana.